Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre na UPA mulher baleada no prédio de Beberibe. Ladrões assassinam idoso a bala na residência em Areias. Mais um assassinato é registrado no Cabo de Santo Agostinho. Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento no Parnamirim. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 12 de julho de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 15 assassinatos. Aliás, nas últimas 48 horas foram registrados 15 homicídios, final de semana violento, com 7 assassinatos que ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.719 assassinatos, sendo 1.720 no interior, aliás, 1.720 do dia 1º de janeiro para cá. Este ano em Pernambuco, 1.720 homicídios, sendo 915 no interior e 805 no Grande Recife. E agora vamos saber os destaques de hoje no programa Bronca 24 Horas. Começa daqui a pouquinho, às 7 horas, na sua TV Jornal. Bom dia, bom início de semana para você, meu querido Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com Bronca 24 Horas. Hoje trazendo aí todos os detalhes da morte do irmão do ex-boxeador Todo Duro. Ele estava numa sementeira no bairro de Casa Forte. O local foi invadido por homens armados que atiraram várias vezes nele. E aí, infelizmente, o irmão do nosso querido Todo Duro acabou perdendo a vida. Vamos mostrar também a despedida, de amigos, parentes da mulher trans, ela que foi queimada. Teve 40% do corpo queimado no centro do Recife, estava aí lutando contra a vida, inclusive teve 2 braços amputados, E infelizmente morreu este final de semana no Hospital da Restauração. E a gente traz ainda todos os detalhes do ataque de tubarão a um homem na Praia de Piedade. A previsão é que o corpo dele seja enterrado hoje. 7 em ponto, portanto, tá imperdível, viu? Tem um Bronca 24 Horas na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Um abraço, Eliel, e boa semana a todos. Outro Gugel. O jovem Bruno Matheus da Silva Oliveira, com 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na residência dele no bairro Newton Carneiro, em Palmares, na Mata Sul do estado. Crime praticado por 2 homens que estavam numa motocicleta. O corpo do jovem foi trazido aqui para Recife, para o IML. Um morador de rua, cujo nome não foi informado, foi assassinado a pauladas, teve o corpo arrastado até a rua Pacoti, no bairro de Prazeres, de Jaboatão dos Guararapes. Segundo informações, o homicídio foi cometido por um casal. A motivação é ignorada. O corpo do morador de rua foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edinaldo José de Barros, com 26 anos de idade, foi encontrado morto, vítima de um homicídio em uma área externa da penitenciária Barreto Campelo. Ele foi encontrado morto, foi assassinado, e 2 pessoas feridas à faca. Nilton Alves de Santana Filho, 34 anos, que foi socorrido no Hospital da Restauração, e Micael Ferreira de Abreu, 34 anos, socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A polícia investiga este caso, uma tentativa de triplo homicídio. Patrício Alves Gomes, de 32 anos, residente na rua Canabrava, no bairro Nova Araçoiaba, em Araçoiaba. Ele foi assassinado com golpes de faca na barriga, lá mesmo, pertinho de casa, por um tal de Vitor, que está foragido. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. De acordo com informações, Patrício morreu ao tentar apartar uma briga entre um tal de Som e o suspeito, o tal do Vitor. Ele foi apartar a briga, se deu mal, foi assassinado, e o corpo dele removido do hospital lá de Araçoiaba para o Instituto de Medicina Legal. Cristiano José Pessoa, um rapaz de 35 anos de idade, foi assassinado com tiros de revólver na cabeça na própria residência na Rua 1, Vila Bandeirantes, no bairro Novo, em Ribeirão. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Um jovem com cerca de 25 anos de idade
desconhecido, magro, foi morto a pauladas e pedradas na rua Carmelita Costa de Melo ou rua José Ribamar, na Coab 1 em Belo Jardim, por elementos desconhecidos. E o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Daniel Matheus da Silva, jovem com 22 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca em uma invasão localizada na Rua 10, loteamento Recife, bairro Dom Avelar, em Petrolina. O suspeito do crime, Rogério Santos das Cruz, que está foragido. A motivação do assassinato é desconhecida e o corpo de Daniel Matheus da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto com disparos de arma de fogo em um terreno baldio localizado na Rua 7 ou Rua Garrincha, no bairro de Ouro Preto, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. Estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal Neemias e a mãe dele, Dora, no sítio Jaguaribe, em Abreu Lima. Em Santo Amaro, Tiririca Mecânico, o comissário Toninho Mangaba, o também comissário Nilson, da delegacia do Cordeiro, é o conhecido Nidi Xambá. Outro comissário, Evandro, da Rua 96, no Managuape 2, é sogro de Edinho, da Rua 103, filho de Dona Selma. Fábio Pantera é professor do projeto Esfera da Bola do Maranguape 1, que inclusive ele, o Fábio, revelou o jogador Varley, atualmente jogador do Botafogo do Rio de Janeiro. Em Alamedas Paulista, o comissário Euclides, a esposa Marisa e o rubro-negro Alexandre do Mercadinho Silva. O sargento Arruda é da 10ª Brigada do Curado, ele que aniversariou no último sábado, e os amigos dele, Rafael, secretário das Estivas, Miranda, Cláudio No, conhecido Noite, Marquinhos Apolinário, Antônio Dançarino e o estivador Marcos Bola, cuja neta Bruna Ellen aniversariou também no último sábado, completou 15 anos. Bruna é filha de Bruno dos Lanches e das Costelas do Bafo, em Santo Amaro. Um ônibus da empresa Caxangá foi assaltado na Avenida Tiradentes, pertinho da integração de Rio Doce e Olinda. Um só elemento armado com um revólver roubou dinheiro da renda. Wilson Leite, sobrinho de 54 anos de idade, foi assassinado a tiros em um lava-jato localizado na Rua do Açude ou Rua Antônio Alves de Holanda, em Sertânia. Crime praticado por 2 homens que estavam em um carro não identificado. Isso foi durante uma briga com o vizinho. Uma briga com o vizinho pode ter sido a causa do crime. O corpo de Wilson Leite, sobrinho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Robson Ferreira de Farias, com 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo dele encontrado amarrado numa estrada do Comprido, que fica em Vitória de Santo Antão. De acordo com informações, o jovem seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Prisão por tráfico de drogas leva a polícia a desvendar um homicídio de um comissário de polícia aposentado. Os detalhes com a companheira repórter Mônica Hermílio. O homem de 24 anos foi detido no bairro de Afogados, com drogas, uma balança de precisão, uma faca e cartões de crédito em nome do pai dele, um comissário de polícia que estava desaparecido. Já na delegacia, neste vídeo enviado pela polícia, ele confessou ter matado o próprio pai com uma facada no pescoço, mas diz que foi um acidente. Ele quer dando uma faca em mim, dizendo que eu era miserável e que botou no mundo aquele mesmo tiro que eu merecia morrer. E ele falou, eu segurei a faca assim, ó, por toque, eu segurei a faca, eu peguei no braço dele. Então assim, né? Segurei o dedo e furei assim que entrou no pescoço dele. Na hora foi um acidente. Ele ainda contou à polícia como se desfez do corpo do comissário no matagal próximo à BR-232. Falei com o cara lá no estradinha pra levar. O comissário Roberto Barreto Vieira, de 66 anos, morava no bairro da Mangueira, mas tinha outros imóveis. Um deles no bairro de São Martim, que, de acordo com as investigações da Polícia Civil, teria sido vendido por R$60 mil pelo filho dele. A Polícia Civil segue investigando o caso. Mônica Hermílio para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Morre na UPA mulher baleada no brejo de Beberibe. Jovem morre fuzilado no Encanto de Igaraçu. Ladrões assassinam idoso a bala na residência em Areias.
Mais um assassinato é registrado no Cabo de Santo Agostinho. Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento em Casa Forte. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupércio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Ligados com a gente aqui na Regional, Vando Forró, mora em Dois Unidos, ele é condutor do SAMU Recife, por sinal, ontem, dia 11 de julho, foi o dia do socorrista. Parabéns para todos. Ligados também na Jornal, os trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes da SEASA. Também o presidente Gustavo Melo está ligado com a gente, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual, lá em Igaraçu, ligados na Jornal. O publicitário Fábio Gondim, a esposa Vera Borba, em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos. O comissário José Vicente Carlos Neto, na delegacia de Paulista. Laiana da Esmaltaria no Jangue Paulista. O comissário Alex, lotado na delegacia de Prazeres. No Buriti estão lá Rona e Pedro, irmão do subtenente Paulo Moinho. Zé Roberto de Capoeiras, a irmã dele Fátima Galvão e o esposo de Fátima, o oficial de justiça Luiz Galvão, estão no Jardim São Paulo. Djalma no Bar da Língua, no Alto do Mandu. Na Campina do Barreto, ligados com a gente, Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica da Rua Garibaldi, todos sintonizados com a gente na Jornal, e na Rua da Linha, no Jardim Primavera, em Camaragibe, ligada com a gente, a mãe do delegado Alamo Lima, lotado no DHPP, o conhecido amarelinho, Dona Cosma, que aniversariou ontem. O neto Dona Cosma é o Jefferson Renato, o seu Germano no Fiteiro da Elisa Cabral também está ligado com a gente, Derreia e também Nego Chincha, o Babalorixá do Caiara. José Carlos de Alcântara, Brasil, um homem com 54 anos de idade, residente na Rua Antônio Cardoso da Fonte, no bairro da Imbiribeira. Ele foi brutalmente espancado, principalmente no rosto. Ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele foi socorrido na emergência do HR. Mariano de Moraes Nascimento, com 28 anos de idade, residente na Rua Bom Jesus, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, vítima de disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. José de Mário de Souza Silva, 43 anos, residente na Rua Professor Luiz Gonzaga Pereira da Silva, no bairro Novo do Carmelo, em Camaragibe, foi socorrido na emergência do HR com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. William Eduardo Pereira da Silva, jovem com 18 anos, residente na Rua Sebastião Chaves, em Sirinhaém. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por desconhecidos, levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o HR. Felipe Batista de Lima, com 27 anos, residente na Rua Odete Monteiro, no bairro do Cordeiro, foi espancado brutalmente na Praça do Engenho do Meio. Ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele foi socorrido na emergência do HR. Hugo Rafael da Silva, de 26 anos, residente na Rua Nossa Senhora do Carmo, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira. Guto, ele é de Casa Amarela, está completando 30 anos de idade, a esposa dele é Alana e o filho é Benício. Ceciliano, ele mora no conjunto Inês Andreasa, na Avenida Recife, ele é filho de Severo e Carminha. Ele, Cecílio, é pai de Maria Laura, e os irmãos de Ceciliano é o Severiano e Maísa, a cunhada dele
Jéssica e o sobrinho de Ceciliano, Adam e Atos. Maria Tavares da Silva, completando hoje 76 anos, mora na rua Oscar de Barros, em Casa Amarela. Maria Tavares é esposa do nosso amigo delegado José Antônio. Os filhos do casal, Gideão, Maria José, Isaac, Iris, Manassés e Azenate. E também o comissário Zezinho, que é o esposo de Jerusa, e haverá inclusive o almoço entre a família no Centro Social Maria Joana, no Vasco da Gama. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, os coronéis Cícero Domingos da Paz e Hélio Neptuno Oliveira Melo, os sargentos José Luiz da Cruz e José Maurício da Silva. Douglas Fabiano Lira de Santana, de 41 anos, residente na rua Frei Damião, em Passarinho, no Recife, foi agredido à faca na residência dele. Ninguém informou quem o agrediu nas motivação e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Jéssica Darlin Silva de Lima, de 30 anos, residente na rua Rio Laje, no bairro do Ibura. Ela foi agredida à faca no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, por marginais, tentativa de assalto, e foi socorrida na emergência do HR. Felipe Stallone dos Santos Silva, de 28 anos, residente na Travessa da Baixa Verde, em Abreu Lima, foi agredido a golpes de foice por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Gilvan Inácio da Silva, com 49 anos de idade, residente na Vila de Santana, em São Joaquim do Monte, foi trazido para Recife para a emergência do HR, bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O Biratã Ventura da Silva, de 65 anos, residente no Cabo de Santo Agostinho, foi agredido com pauladas na cabeça por um desconhecido e socorrido na emergência do HR. Carlos Barbosa, de 44 anos, residente na Rua da Amizade, em Santo Amaro, foi agredido com facada no tórax por um elemento desconhecido e socorrido na emergência do HR. Lucas Arnaldo da Silva, que mora na Avenida Norte, em Xande Cruz, Abreu Lima, foi baleado por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Matheus Berto Barbosa, de 23 anos de idade, residente na Rua Belém, em Passarinho, no Recife, ele foi espancado em frente ao Pinha da bomba do metério por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre na UPA mulher baleada no prédio de Beberibe. Marcela Nunes de Oliveira, residente no prédio de Beberibe. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo no dia 21 do mês passado, na própria residência, por um elemento que inclusive foi preso em flagrante. Marcela Nunes de Oliveira estava internada na unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, mas ontem ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo foi removido para o IML. Jovem morre fuzilado no Encanto de Igaraçu. Severino Francisco da Cruz Filho, com 22 anos de idade, residente na Rua Areal, bairro Santa Rita, em Igaraçu, região metropolitana do Recife. Ele saiu para lavar um cavalo e de repente foi encontrado morto com cerca de 15 disparos de arma de fogo na Rua Manancial, no bairro Encanto, Igaraçu, no município de Igaraçu. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Anderson Fabrício dos Santos, de 28 anos, residente na Primeira Travessa do Sossego, na Sotava, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, foi baleado na Rua 7 de Setembro, em Prazeres, por um elemento desconhecido encapuzado. Isso foi uma tentativa de assalto e a vítima foi socorrida no Hospital de Prazeres. Tiago Vasconcelos Silva de Araújo, 23 anos, foi agredido a facadas na margem da PS60, no bairro Urópolis, em Pojuca, por Jonas Benedito Tomé de França, de 21 anos de idade. A vítima foi socorrida no Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Luiz Davi Ferreira da Silva, de 21 anos, residente na Terceira Travessa, São Benedito, na comunidade do Bode, no Pina. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo lá no Bode por um tal de Jadiel, traficante da localidade, pois a vítima estaria endividado com ele R$3.000 devendo ao suspeito. E daí foi vítima de uma tentativa de assassinato. O Luiz Davi Ferreira da Silva, ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Natanael Jackson Juvenal de Araújo, 20 anos, foi baleado na residência dele
Aliás, foi na residência de uma amiga localizada na Rua de Sem Terras, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, por um desconhecido e socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho. Jonathan João do Nascimento Alves, 21 anos, foi baleado no sítio Camarinhas, em Brejo da Madre Deus, por elementos desconhecidos e levado para a policlínica local. Henrique Gomes dos Santos, de 23 anos, foi agredido a facadas e coronhadas. Foi coronhadas e bala. Isso foi na residência dele, na Rua Olho d'Água, em Paudalho. 2 elementos que anunciaram o assalto. Ele foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. De acordo com informações, ele estava em prisão domiciliar desde o dia 23 do mês passado e continua internado no HUF. Dalisson França do Nascimento, 31 anos, foi baleado na Rua João Barbosa, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, por um tal de Neguinho. Esse atentado aconteceu no bar do Geraldo e a vítima foi socorrida na UPA do Engenho Velho. José Alessandro da Silva, de 36 anos, foi baleado na Travessa Pedro Cândido Melo, no bairro São Pedro, em Bezerros, por elementos desconhecidos e socorrido no HR. Gilvan Cid Araújo, 64 anos, do Engenho Capelinha, na Ibiribeira, Rua Engenho Capelinha. Ele sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrido no HR. Luiz Guilherme da Silva Rangel, 18 anos, residente na primeira Travessa Lagunos, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão. Este sofreu uma descarga elétrica, um acidente do trabalho e foi socorrido no HR. Jonathan Santana da Silva Bezerra, 31 anos, residente na Avenida Pernambuco, no Ibura, foi agredido a pauladas no Pina quando voltava do trabalho e foi socorrido na emergência do HR. Ageu da Silva Barbosa, que mora na Rua JK, em Nazaré da Mata, foi trazido para a emergência do HR, vítima de agressão à bala. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mais um assassinato é registrado no Cabo de Santo Agostinho. A vítima foi o jovem Wesley Soares dos Anjos Silva, de 20 anos. Ele foi assassinado a tiros em uma trilha na mata de Duas Lagoas, em Gaibu, no Cabo, a cerca de 500 metros de distância da pista. Crime de autoria e motivos ignorados. O corpo de Wesley Soares dos Anjos Silva, mais uma vítima da violência no Cabo, foi encaminhado ao IML. Ladrões assassinam idoso a bala na residência em Areia. A vítima tinha 71 anos de idade, Edivaldo Oliveira Carvalho. Ele morava na Rua Capitão Amaro Cerqueira, no bairro de Areia, zona oeste do Recife. Foi assassinado a bala na própria residência por homens no carro HB20 da Hyundai, um carro preto. Os criminosos chegaram no local, anunciaram um assalto, solicitaram. Eles levaram os pertences das pessoas, inclusive dinheiro do idoso, que teria reagido essa informação, e daí acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Comerciante assassinado a tiros no estabelecimento em Casa Forte. O senhor Manuel Horácio Torres Filho, com 68 anos de idade, comerciante, foi assassinado ontem pela manhã com disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento. Uma cimenteira localizada na estrada do encanamento em Casa Forte. 2 homens numa motocicleta, um deles estava com uma mochila preta nas costas. A motivação do crime é desconhecida. Manuel Horácio, ele era irmão do boxeador Luciano, o conhecido Todo Duro. Luciano Torres, o conhecido Todo Duro. O corpo de Manuel Horácio Torres Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por equipes do ICEI, do IML e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.